querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o seu irmão em Cristo, William Enoque, e é um prazer estarmos juntos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, o título é Sendo a Igreja do Deus Vivo. Veja que o verbo ser aqui está na forma nominal do gerúndio, sendo. A ideia da continuidade, a ideia de permanecer, de perseverar, de prevalecer, inclusive em meio aos percalços, como Efésios 5:32, o texto áureo da nossa lição, o texto de ouro, diz: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É maravilhoso isso, porque na igreja há diversidade, né, dos dons, da manifestação, dos talentos. Quantos talentos Deus tem dado, né? Quantas vitórias. E a igreja do Deus vivo é esta igreja que vive na dependência do Senhor. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Vamos falar sobre isso, essa foi a verdade prática. Vamos aprender hoje, por exemplo, que a natureza da igreja do Deus vivo, ela tem um propósito. Qual é o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação? E o outro objetivo é, quais as armas da igreja do Deus vivo, já que vivemos em dias tão difíceis, vivemos em dias tão complicados. Para quem fez a leitura diária, na terça-feira, o texto de Mateus capítulo 5 é sobre o sal da terra e a luz do mundo. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? Então é uma pergunta muito simples, né? Para que serve o sal? O sal serve para quê ele? Somos o sal da terra, a luz do mundo. Né? Você sabe já disso. O sal não é simplesmente para salgar, é muito genérico, muito básico, né? O sal na culinária serve para quê? Para dar o tempero, você já sabe disso. O sal ele é esse conservante. Então, todo esse cenário aí fora só não está pior por causa da igreja, que é o tempero deste mundo. Então, sendo a igreja do Deus vivo, é o tema da lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 16, e depois o texto em Efésios 5, do versículo 25 ao 27 e o 32. Eu vou ler apenas o verso 15 para você perceber o quanto será bom e recomendo, né? Não saia deste vídeo, acompanhe e Deus tem palavra de vitória para a sua vida através da lição de hoje. Timóteo 3:15, a primeira epístola. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, é coluna e firmeza da verdade. Para você que está chegando agora no nosso canal, somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. Nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e é uma honra ter você conosco neste momento. Quero pedir, se ainda não é inscrito ou inscrita em nosso canal, faça isso agora, divulgue este canal, compartilhe, né? Deixe o seu comentário aqui e é sempre uma alegria estarmos com os irmãos. Nós vamos agora, então, para o primeiro tópico com nosso amigo, nosso irmão pastor Diego Fonseca. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar com vocês mais uma vez no intuito de tecermos contribuições da nossa Escola Bíblica Dominical, que a propósito, no domingo, é aniversário da EBD, não é? Que bênção! Este é um dos veículos mais imprescindíveis que nós temos em nossa vida cristã, em nossa igreja, um ambiente de preparação, de maturação, de desenvolvimento, de ensino-aprendizagem, enfim, elementar. Só louvamos a Deus pela graça de podermos estar aqui enquanto emissores, a vocês enquanto receptores, enfim, agradecemos a nossa presidência, os nossos supervisores, a equipe de cinegrafistas, enfim, para que o nome do Senhor seja glorificado, uma vez que essa é a nossa intenção, o nosso intuito, a nossa motivação, glorificar o nome de Jesus.
Bem, tópico primeiro da aula de hoje fala sobre a natureza da Igreja do Deus Vivo e começa a partir da concepção da casa do Deus Vivo. Pastor Douglas Batista apresenta argumentos veterotestamentários, concepções do Antigo Testamento a respeito da ideia de templo, e ele faz essa apresentação a partir dos textos apresentados ao longo de toda uma trajetória de 1 Reis, de 1 Crônicas, 1 Reis capítulo 3, 1 Crônicas capítulo 22, onde nós tínhamos compreensões significativas de que esse templo é a casa do Senhor. Agora, é sabido por parte de todos, até por meios elementares, que na concepção do Antigo Testamento, a ideia da presença de Deus ela se restringia à Arca da Aliança. Mas, pelas lentes neotestamentárias, nós, enquanto igrejas, somos templo e habitação do Senhor. Muito respeitosamente, eu estou aqui no templo sede da Assembleia de Deus em Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha. Um ambiente onde nós nos encontramos, nos reunimos para glorificar, para louvar, para exaltar ao Senhor. Mas é natural e sabido de todos vocês, não obstante, pelas lentes da onipresença, que Deus está aqui, como está em todos os outros lugares, uma vez que não há um lugar onde Deus não esteja. Agora, é sabido de igual modo que a partir dessas compreensões, algumas concepções, eu não diria que erradas, mas equivocadas foram construídas nesse sentido. Como se a habitação evidente de Deus fosse aqui e não em você, que é evidentemente a igreja dele. Na realidade, irmãos, esse espaço, por alguma razão, ele pode se tornar qualquer outro espaço, por uma mudança de endereço, por uma mudança de razão social, coisa parecida. Mas você, enquanto igreja de Cristo, você pode mudar de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, mas continua, seja aqui ou acolá, do Iapoque ao Chuí, do hemisfério norte ao sul, leste a oeste, evidentemente manifestando-se como templo de Deus. Então a compreensão mais correta de casa, de habitação do Senhor, somos nós, que somos a igreja de Cristo Jesus. No segundo momento, o pastor apresenta o argumento da coluna e firmeza da verdade. A igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Ei, irmãos, nós enquanto igreja, além do papel excepcional que exercemos, como dito há pouco, nós temos também sob nossos ombros a responsabilidade de sermos guardiãos da palavra de Deus. É sobre nós que pesa essa responsabilidade de podermos, evidentemente, defendermos a palavra de Deus, fazermos apologia contra todo esse ensino progressista, contra toda esta desconstrução moral, contra toda essa corrupção vista socialmente. Nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de mantermos firmes pilares da verdade estabelecidos na Bíblia Sagrada. Costumes mudam-se daqui para ali, mas a palavra de Deus é inegociável, imutável, ela não pode ser alterada e isso precisa ser evidentemente esclarecido nas nossas mentes, em nome de Jesus. Por fim, nós temos a ideia do mistério da piedade e eu finalizo esse argumento destacando que esse mistério da piedade ele é apresentado como o evangelho revelado, a fé cristã estabelecida. Cristo, conforme aponta a concepção estabelecida aí nos versos 16 do capítulo 3, se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. A igreja é a fiel portadora dessa verdade. Nós portamos uma verdade inegociável. A propósito, falando de Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele vai dizer que a palavra de Deus, as escrituras divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente ou perfeitamente instruído para toda boa obra. Que Deus nos habite, que Deus nos envolva, que Deus nos instrua
Que Deus nos estimule a cada dia a sermos luz, a iluminarmos quais forem os espaços, a fim de que o nome dele seja glorificado. Eu e você somos igreja e fomos chamados para isso, como noiva do Cordeiro, expressarmos a glória de Cristo Jesus. Nosso segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. Notem bem que Cristo preza por esse relacionamento. Essa comunhão que temos com Cristo, ela não é simplesmente transitória, ela é providencial. Porque quanto mais proximidade com Cristo, maior resultado na nossa vida espiritual. Quanto mais proximidade enquanto igreja, quanto mais proximidade, eu tenho também maior revestimento, maior graça, porque Cristo se interessa por esse relacionamento. Santificação e pureza é o primeiro item aqui do segundo tópico. Paulo é quem ensina que Cristo morreu pela igreja. Ele morre e se entrega por nós para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E aqui, na regeneração, Cristo nos purificou do pecado. E o propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. Ele se entregou por todos nós. Então a expressão a lavagem da água é usada de forma figurada e simboliza a palavra de Deus que opera de maneira tão maravilhosa uma limpeza espiritual, completa, transformadora na nossa vida. É nesse sentido que Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado. A santificação também é preparar-se para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E isso não pode ser apenas o conteúdo das nossas aulas, não pode ser apenas para que eu ouça esse tipo de mensagem e não pratique. Pelo contrário, deve ser uma atitude contínua até a glorificação final do dia de Cristo. Por que contínua? Eu devo ser a igreja do Deus vivo. Santificar aqui é nos separar. Não diz respeito exclusivamente a um costume, ao tipo de veste. Isso também tem uma implicação. Você se vestir idoneamente, e os irmãos sabem aqui qual é o padrão idôneo, respeitoso, ético, saudável, que você pode ter acesso em qualquer ambiente, mas essa separação, ela é muito mais profunda. É a comunhão com Deus e o desejo ardente pela vinda do Senhor Jesus. Por quê? Nós aguardamos. Ela é gloriosa e irrepreensível, a igreja de Cristo. A santificação tem como alvo preparar essa igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja sem ruga, nem coisa semelhante, mas que seja santa e irrepreensível. É a Bíblia que compara essa relação com a esposa, a relação de Cristo com a igreja, como essa relação do noivo e a noiva. E a igreja, então, é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. E é durante esse preparo, essa espera, que o amigo Espírito Santo, ele nos santifica. Ele santifica a igreja para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. O que a Bíblia diz sem mácula? Ou seja, a ausência de mácula, a ausência de ruga, significa sem nenhuma mancha, sem nenhum comprometimento, sem nada que possa acusar de nenhuma ordem moral ou espiritual. Essa igreja, ela é vestida nesse grau de pureza, é uma igreja santificada, é uma igreja santa e imaculada, e é essa igreja que terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. E acerca disso, o nosso Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Então a santificação, toda a pureza, todo o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Isso é muito sério. Isso é mais do que apenas uma falácia. É a nossa prática diária de renúncia, de olhar para nós mesmos e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua força para vencer, porque as propostas vêm. O desânimo às vezes nos surpreende, quer fazer desistir.
mas há um Deus que nos ajudará. Então, que possamos compreender isso. Ser igreja de Cristo é viver em santificação e que possamos buscar em Cristo este revestimento, esta graça, e que possamos vencer as tentações da vida e agradar ao Senhor Jesus em tudo. E Ele nos dará vitória em nome de Jesus. Muito bem, queridos, estamos de volta para tecermos contribuições do tópico 3, Armas da Igreja do Deus Vivo, o zelo pela verdade. A verdade bíblica é absoluta e imutável. Eu volto a falar desse tema, até parece um tanto redundante, porque não muito distante. No tópico inicial a gente abordou isso muito rapidamente, mas agora eu quero novamente destacar, ressaltar a vocês que a Bíblia é imutável, a palavra de Deus é inegociável. A nossa crença ela não é neo-ortodoxa. A nossa crença não é de que a Bíblia torna-se ou contém a palavra de Deus. A nossa crença é de que a Bíblia é a inerrante, infalível, imutável, inegociável palavra de Deus. Isso parece um tanto maçante, parece um tanto redundante, mas que essa redundância, que essa maçância, por assim dizer, se repita enquanto tempo for necessário. Nos cabe fazer a defesa da palavra de Deus. Nós não negociamos a Bíblia, não negociamos os seus valores. A Bíblia, ela comunica todas as verdades necessárias, ela não omite os fatos mais assustadores das vidas humanas, dos personagens que nelas estão inseridos. Ela comunica toda e qualquer verdade, ela elucida, ela traz luz, ela é um espelho que conversa com a gente, que muda a nossa realidade, que nos leva a concepções e reflexões relacionadas à transformação necessária, à mudança de comportamentos, enfim. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus e, portanto, ela é a arma da igreja e nós temos que ter o zelo por essa verdade. A igreja é a fiel depositária dessa verdade. A propósito, os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. Ou seja, nós precisamos abrir a despensa da nossa vida cristã e revelar para as pessoas o que Jesus faz, como comida de fato. O Senhor Jesus muda, transforma, liberta, salva, regenera, dá vida para aquele que vivia alucinado, que vivia à margem da sociedade, distante, perdido, viciado. O Senhor Jesus transforma a vida do sujeito e impacta de uma maneira extremamente relevante. E nós temos algumas parábolas, como dos talentos, do servo vigilante, do mordomo infiel, das 10 minas, que elucidam o quanto o salvo deve esperar o Senhor da igreja, mas enquanto ele não volta, como que eu preciso refletir a imagem de Cristo para a minha sociedade? Eu preciso estar certificado dessa responsabilidade. A propósito, essa ideia de ministração, de pregação, de publicidade do Evangelho, ela não se limita ao caráter pastoral. Isso é um dever do presbítero, do diácono, do pastor, do evangelista. Não, senhores. O ide do capítulo 16 de Marcos, ele é imperativo e engloba a todos, indistintamente. Seja eu e você, sejam quais forem as pessoas envolvidas no processo, seja membro ou seja o titular daquela instituição, todos estamos envolvidos nesse chamamento. Todos recebemos essa ordem e devemos cumpri-la com graça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu encerro destacando o ensino da verdade. O autor destaca que o líder precisa estar apto para ensinar. Ele precisa ter a capacidade de compreender e ele precisa defender a ortodoxia, refutando as heresias. Nos cabe, irmãos, seja qual for o nosso campo de atuação, micro ou macro, termos estas compreensões, a começar pela aptidão pelo ensino. É óbvio que este que vos fala, sem falsa modéstia, não se vê apto para isso, mas nós precisamos buscar essa aptidão. E uma das formas que isso vai se desenvolver é através da leitura da palavra de Deus. Torne isso algo regular, não necessariamente rotineiro, porque a palavra rotina é um tanto desgastada,
mas torne devocionais cotidianos em sua vida. Leia a Bíblia, leia o Antigo, leia o Novo Testamento, leia livros complementares. Solidifique a sua fé, estabeleça a sua fé, estruture, tenha compreensões basilares muito esclarecidas em sua mente. Por que Jesus salva? Por que Jesus transforma? Por que Jesus voltará para buscar o seu povo? Por que o sujeito morrerá? Quais as razões da morte? O que vem após ela? São compreensões basilares que nós precisamos ter em nossas mentes a fim de que possamos ensinar a verdade. A propósito, eu não posso só ter aptidão, como preciso ter compreensão das Escrituras para que então exista defesa da ortodoxia, isto é, de valores que não podem ser negociados e refutações às heresias. Hoje, de maneira exacerbada, nós temos líderes de igrejas transformando a Bíblia em um livro qualquer, secular, usurpando, desmistificando, desconstruindo, dissolvendo de maneira solapada valores e princípios que são inegociáveis, tornando o que é certo errado e o que é errado relativamente certo, inserindo, fazendo inserções, fazendo adequações, propagando uma ideia de teologia inclusiva, como se Deus, além de aceitar a todos, aceitasse tudo, invertendo a palavra de Deus, invertendo valores. Irmãos, nós não podemos aceitar isso. Nós não vamos caçar confusões com ninguém. Não necessita você entrar numa mídia social, a meu ver, esse é um ponto de vista muito pessoal, e arrumar confusão com ninguém. Lá não é um ambiente para isso. Você não precisa provocar ninguém. Esse não é o comportamento do cristão. Mas você precisa construir defesa. Quando você abrir a Bíblia para pregar, pregue a palavra, porque é Deus quem fala. Paulo deixou muito claro que o nosso papel é apenas plantar e regar. Quem dá o crescimento é Deus. Eu não mudo, você não muda, nós não mudamos a vida de ninguém. O nosso objetivo é pregar a palavra de maneira sã, de maneira sadia, de maneira genuína, e o Espírito Santo fará a obra. Pregue a palavra de Deus, creia que o Senhor transforma. Não negocie valores, não negocie princípios, mas peça graça, peça sabedoria de Deus, peça condução dos céus, peça iluminação do Espírito Santo, porque Ele dá, a fim de que a exposição seja coerente e o nome do Senhor seja glorificado. Deus, através da figura de Lutero, na descrição da sua tese 54, ensinou que ofendemos a palavra quando no sermão não existe tempo para o estudo da Bíblia, ou quando da exposição a Bíblia não é o cerne da pregação. Eu não posso usar esse espaço para contar história. Eu posso contar, claro, vivências, testemunhos que edificam, que concebem na fé do crente que está ali naquele auditório, de fato uma estruturação. Tudo isso é muito bem-vindo, muito necessário. Mas eu não posso usar esse púlpito para gracejos, para outras finalidades, para filosofias vãs, para conceitos externos. Não, irmãos, eu preciso me ocupar com o uso da palavra de Deus, porque ela sim transforma, muda, altera a rota do sujeito e, sobretudo, nos promete uma vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A conclusão da lição de hoje diz que diante dos ataques da desconstrução da fé, já percebeu que eles querem invalidar a todo tempo aquilo que pregamos, aquilo que cremos, mas enquanto igreja do Deus vivo, a igreja que vai morar no céu, nós todos precisamos ser atentos, vigilantes, perseverantes, porque a igreja é guardiã da única verdade que liberta, que transforma, que salva, que anuncia o Cristo que cura e que prepara um homem para morar no céu. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada e não há necessidade nenhuma disso. Por quê, William? Porque Cristo morreu, se entregou por nós lá na cruz do Calvário. Mas tem uma coisa, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Lembra daquele filósofo famoso, Auguste Comte, que em uma reunião com os amigos ele disse, olha, nós vamos de uma forma revolucionária criar um outro evangelho. Aí alguém disse para ele, para criar um outro evangelho é simples, você precisa apenas de 3 coisas. E ele falou, pode dizer o que é que precisa? Ele disse, para criar um outro evangelho, você precisa nascer de uma virgem. E nisso você já perdeu. Para criar um novo evangelho que seja mais poderoso que o evangelho de Cristo, a segunda coisa que você precisa é morrer.
morrer e depois, ao terceiro dia, ressuscitar. E a terceira coisa que você necessita é assentar-se à destra de Deus para interceder pelo pecador. E ele chegou à convicção que seria impossível, porque não existe outro igual ao nosso Salvador. Então Cristo morreu, ressuscitou por amor à igreja, e sim, ele requer santa, pura e irrepreensível essa igreja. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular as suas vestes, ela não pode fazer nenhum tipo de conexão, de conluio, de associação com este mundo corrompido. O papel da igreja está centrado no ensino da palavra, na defesa do evangelho, com amor, com zelo, mas com muita integridade dessa verdade revelada que é a inerrante, poderosa, imutável palavra de Deus. Que Deus nos ajude a sempre confiar nessa palavra e acreditar que ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E Ele nos dará força e graça e vamos vencer as lutas, as barreiras, em nome de Jesus. Oremos, querido, eterno e glorioso Pai. Queremos ser a igreja de Cristo, a igreja que vai morar no céu. E para isso, antes de qualquer coisa, nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz que nos garantiu a vida eterna, a salvação. Pelo teu Espírito Santo que habita em nós e nos fortalece, nos orienta, intercede por nós. Te louvamos pela salvação da nossa alma, mas agora lhe pedimos, ó Pai, ó Senhor, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a sermos igreja, que se santifica, que consagra, que ama a tua palavra, que zela pela verdade da tua palavra, para que assim possamos alcançar mais pessoas, possamos desfrutar dessa comunhão tão gloriosa e anunciar o Evangelho de Cristo a toda esta terra. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Muito obrigado pelo teu carinho, pela atenção, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e até lá.